Eu vou orar antes, pode a gente ler a palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado. Obrigado pela essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, que vai ser lida nessa noite, Senhor. Toma a tua igreja aqui nas tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, Senhor. Venha nos revelar qual é o mistério da palavra do Senhor para nossas vidas, para nos abençoar, Senhor. Nos esclarece, Senhor, nessa noite, o seu texto bíblico que vai ser lido aqui nessa noite. Que todo eu, todo o meu ser, Senhor, possa ser inundado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor usar a minha boca nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ler a palavra, Gênesis 22, do 1 ao 8. O tema dessa noite é o chamado. É o da obediência. O chamado é o da obediência. A Bíblia diz assim, só eu vou ler, acompanhe. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa entender o texto. Eu quero que você entenda o texto, irmão. Eu quero que você entenda o texto que você está lendo, que está dizendo, que a Bíblia está dizendo para você. Meu intuito é fazer você entender o texto que eu vou ler nessa noite. A Bíblia diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe. Aí Deus chama Abraão. Deus fala assim, Abraão. Abraão diz assim, eis-me aqui. E, continuando, ele diz assim, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Continuando, a Bíblia diz, no versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, umas Bíblias falam, e o menino, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu um lugar, viu de longe o lugar. Disse ele e seus servos, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o menino, ou o rapaz, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho, do seu menino Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, o facão. E caminhando os dois juntos, Isaque indagou ao seu pai, Abraão, meu pai. E Abraão respondeu, sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou, a brasa e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Palavra do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, tema dessa noite, como eu disse, o chamado à obediência. Irmão, no entanto, irmãos, nós podemos obedecer sem mesmo ter razão, irmão. Sem mesmo, assim, ter motivo. É o que Abraão faz aqui. Sem ter cabimento. Mas isso aqui, o texto que nós lemos, irmão, é assim, é obedecer uma ordem de Deus. Uma ordem assim, difícil de obedecer. Mas aqui nesse ponto que nós lemos, é uma demonstração de fé de Abraão com Deus. Obedeceu o seu chamado. Foi o que ele fez no texto que nós lemos. Porque que a obediência, ela é urgente, irmão.
ela é agora. Ela é nesse momento. Porque, acompanhe comigo, queria que você entrasse no texto comigo. Mantenha sua Bíblia aberta. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. É um texto incoerente, eu vou te mostrar que é incoerente. Olha o que a Bíblia diz. Que, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E Deus chamou Abraão. A Bíblia fala isso. E Abraão fala assim, eis-me aqui. Irmão, eis-me aqui. É falando assim, ó, estou à tua disposição, Senhor. Senhor, eu estou aqui, à tua disposição. Eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Esse aqui é, eis-me aqui. E Deus fala assim para ele, Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaque, e vai lá naquele monte que eu vou te mostrar, e ali oferece a ele, ali sacrifica ele, ali faz o holocausto dele a meu favor. Irmão, assim, é incoerente isso. Deus está pegando algo de Abraão, algo que fazia parte da vida dele. Algo que Abraão amava, irmão. Era o seu filho. Algo incoerente. Deus quer o filho de Abraão. Deus fala assim, Abraão, eu quero o teu filho. E Abraão fala aqui, o texto fala que ele não questionou. Não teve aquele momento de questionar, de falar, Senhor, por quê? Não teve esse momento aqui que nós lemos, irmão. Mas veja bem, irmão. Quando eu falo que é algo incoerente, que o Senhor vai falar assim para Abraão, Abraão, pegue seu filho e sacrifica-o. Faz ali em holocausto ao meu favor. Sabe o que é isso? É matar. A Bíblia fala que estava com uma faca lá na frente. Para matar o filho. Em favor de Deus. O único filho que tanto Isaque queria. E quem havia dado esse filho tanto esse filho que Deus havia dado para Abraão, Isaque, foi Deus. Deus que havia dado para Abraão esse filho. É o único filho dele, irmão. E a Bíblia diz, lá em Levítico, olha como é incoerente. Lá em Levítico, a Bíblia diz assim, ó, 18, 21. Levítico 18, 21. Que era algo abominável ao Senhor. Sacrifício de humanos. Sacrifício de criança. A Bíblia diz assim, ó. Não entregue, Deus falando. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque, que era um deus pagão. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Isso é Deus falando. Deus era abominável aos olhos do Senhor. Sacrificar criança. Sacrificar ser humano. Aqui a Bíblia fala aqui que o texto que nós chamamos Moloque era um deus pagão. Era um deus que os amorreus fenícios adoravam, irmão. Era um deus em que fala assim, que Israel, o próprio israelita, sacrificava pessoas a favor de Moloque. E o Senhor abominou, era pecado mortal para o Senhor. Aí agora o Senhor fala assim, Abraão, eu quero o teu filho. Eu quero o teu filho. Irmão, que é algo incoerente, irmão. Mas Abraão obedece. Abraão obedece o Senhor. Irmãos, Deus pede para nós tão pouca coisa. E a gente não consegue cumprir. Irmãos, vou trazer para a minha vida. Ó, Deus fala assim para mim, pastor Robson, eu quero o seu tempo. Eu quero o seu tempo. Só o seu tempo. Eu não tenho tempo para o Senhor, irmão. Irmão, é tempo que eu estou falando. Pastor Robson, eu quero que você tenha um tempo para orar. Só para orar. Eu não tenho tempo, irmão, para orar para o Senhor.
Pastor Robson, eu quero um tempo para você orar quando sair de casa. Para aquele momento assim, ó, eu vou orar. Só isso que o Senhor pede muito. Nós não fazemos isso. Nós não temos tempo. Nós não temos tempo para o Senhor. Incrível que pareça, irmão. O Senhor pede algo tão pouco para nós. Tão pouco para o homem. Aqui Deus pede algo assim, inexplicável para Abraão, que Abraão não entendia. O psique de Abraão, Deus está pedindo meu filho. Olha que coisa incoerente, irmão. Para sacrificar meu filho. Olha isso, irmão. E Deus não chega a fazer isso conosco, com a igreja. Deus quer você presente na casa do Senhor. O crente não vem. Irmão, o crente não vem. O crente não vem na igreja. Nós tínhamos aqui um período de oração em que os irmãos aqui pediam serviço, trabalho. Não, irmão, estou aqui para pedir trabalho. E Deus abençoava, irmão. Testemunhe isso. Um trabalho. Deus abençoou com trabalho. Ele estava aqui com a gente orando. Aí quando Deus abençoou com trabalho, ele sumiu. Não vem mais à igreja. Por quê? Não tem tempo. Ele não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. E aqui, o chamado aqui é urgente para Abraão. Abraão, pega seu filho. Sacrifica-o em meu nome. A gente leu aqui que Abraão não questionou. Abraão cumpriu. E Abraão não podia imaginar que seria algo, quando Deus chamou, quando ele fala, eis-me aqui, como nós fazemos hoje, né? Eis-me aqui, Senhor. E Deus te pedir algo que você fala assim, ué, que negócio incompreensível é esse? Que negócio é esse que Deus está me pedindo? Irmão, veja bem, Deus vai pedir algo que você ama. Porque Abraão amava Isaac. E Deus sabia disso. Porque o desejo de Abraão era ter um herdeiro. Ele queria um herdeiro. E ele não podia demorar a obedecer ao Senhor. Porque ele já estava pecando. Se ele demorasse a obedecer a Deus, se ele pensasse, ele estava pecando já diante do Senhor. Porque ele pecou antes. O Senhor, antes, no contexto da história, o Senhor falou assim, eu vou te dar um filho. Abraão. E Abraão não espera. Olha, na primavera, eu vou te dar um filho. Tá bom, Abraão? Abraão escuta uma voz de uma mulher, da sua esposa. Ele tem uma relação com a Agar. Ele não esperou, irmão. Daí tem uma criança, Ismael. Veja, irmão, ele não esperou. O Senhor havia prometido a ele, eu vou te dar um filho. Mas o ser humano está na condição, irmão, de não obedecer ao Senhor. Aqui Deus está tratando dele. Deus, ó, eu quero o teu filho. Porque Deus havia proporcionado a Sara a ter Isaac. E a gente, irmãos, fazemos tão pouco caso quando Deus pede algo para nós. Tão pouco caso, irmão. E Deus pede pequenas coisas para nós. Deus pede apenas para nós estarmos aqui na casa do Senhor. Só estar aqui, mais nada. É tocar na nossa ferida. Ó, quero o seu tempo. Ih, não tem tempo. É assim que funciona, eu não tenho tempo. Pode chamar qualquer um da igreja aqui, irmão. Amanhã tem um culto aqui à noite, ninguém tem tempo. Não tenho tempo. É dessa forma, irmão. Deus vai pedir algo que você está preso no tempo. Deus vai pedir algo que você vai dizer não para Ele. É seu tempo. E aqui, Abraão, ele sabia, ele não podia demorar. Abraão não podia demorar a ouvir o Senhor.
E a Bíblia diz, acompanhe comigo, quero que você acompanhe comigo, você entender como esse negócio aqui é complicado. A Bíblia diz assim, ó, olha, acompanhe comigo. No 3, na manhã seguinte, ó, no outro dia, Abraão já levantou, vamos embora. Bora, gente, bora. Vamos embora. A Bíblia fala isso aqui, a manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus melhores servos. E levou Isaac, o menino. Depois de cortar a lenha, né, para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe mostrar. Olha o que ele fala. E eles foram, irmão. E eles foram embora. E a Bíblia diz, né, que no terceiro dia de viagem, Abraão olhou ao lugar de longe, ó, o monte está ali, ó. Está ali o monte. E olha que interessante, irmão. Abraão fala assim, ó, para os 2 servos dele, vocês ficam aqui, porque eu vou lá com o menino, nós vamos orar, nós vamos adorar e voltaremos. Olha o que ele fala, nós vamos adorar e voltaremos. Eu não sei se, estamos analisando o texto, eu não sei se seria muito constrangedor para esses 2 servos de Abraão ver o menino ser sacrificado. Seria algo que impactar esses caras aqui, irmão. Ué, agora, Deus de Abraão, ele sacrifica a criança? Então Abraão fala assim, ó, vocês ficam aí. Eu vou levar o menino lá em cima para adorar. E já voltaremos. Ele volta a ser um menino, irmão. Mas Abraão estava decidido em fazer, em obedecer. Em obedecer. E a igreja reluta, todo o tempo a gente consegue relutar com Deus. Deus pede pouca coisa para nós. Deus pede dízimo. E nós não damos dízimo. Irmão. Tão pouca coisa. E Deus aqui está levando Abraão assim, Abraão, o que está acontecendo? Porque Deus quer o meu filho, a quem eu tanto amo. Deus sabia que Abraão amava o menino. Deus sabia disso. Era tudo que Abraão desejava. Mas Deus precisava tratar de Abraão. O chamado dele era para obedecer. Abraão, você precisa obedecer, Abraão. Você precisa me obedecer. Você precisa crer em mim. Mas Abraão estava preparado para obedecer o Senhor. Abraão estava preparado para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele não estava se importando do que iria acontecer, que é o nosso psiquismo. Deus, ele vê na frente. Deus é onisciente, é o que nós não somos. Mas parece que a gente quer conhecer o poder de Deus. Quer conhecer o que Deus pensa. Deixa eu falar para você, Deus é onipotente. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente. Não temos essa capacidade, irmão. Então aqui, ó, é Abraão fazendo sabe o quê? Chegar da ponta assim, ó, de um lugar bem alto e pular. E o Senhor fala assim, pode pular que eu vou te segurar. Irmão, é pular de um precipício de olhos vedados. É quando a criança, ela está em cima de um lugar alto e você fala assim, ó, vem que eu vou te segurar. A criança pula, você agarra ela. Porque a criança confia em você. Irmão, nós não fazemos isso para o Senhor. Nós não queremos chegar ao ponto de pular do precipício acreditando que Deus vai nos guardar, nos segurar.
Aqui Abraão está de olho fechado. Senhor, eu vou cumprir. Eu vou cumprir, Senhor. Eu vou cumprir o que você quer. Porque aqui é obediência, irmão, de renúncia. É de cumprir realmente a vontade do Senhor. Renúncia, irmão. Renúncia é abrir mão dos nossos desejos. É abrir mão da nossa vontade. Isso é renúncia. Renúncia com o Senhor é isso. Então, obediência, renúncia aos meus planos, aos meus desejos. Isso é renúncia. E Abraão, até então, não está reclamando de nada, irmão. Abraão vai fazer o que Deus quer. Deus quer um menino para sacrifício. Deus estava tratando de Abraão, irmão. Estava tratando a sua fé. É que na casa a gente tem tratado isso com a igreja, irmão. Mostrar para a igreja que Deus é fiel. Deus é bom. Não estamos aqui perdendo nosso tempo, não. Deus é bom. Deus cumpre seu chamado. Obedeça. O chamado é da obediência. É você obedecer. É você crer no Senhor de olhos fechados mesmo. É você de olho fechado crer que Deus vai mover o jogo. Que Deus vai mover o jogo a teu favor. Mas parece que é difícil a gente crer nisso, irmão. É difícil a gente ver isso em nós. Como Abraão. A gente vê que Abraão errou. A gente vê isso. A gente vê, irmão, que Deus fala para Abraão antes, né? Como eu já disse, a respeito de dar um filho para ele. E a gente vê no texto que Abraão, ele recebe uma visita do Senhor. O Senhor faz essa promessa dessa criança. E a sua esposa riu, irmão. Porque eles eram velhos. E ela riu. E eles, por causa dessa risada, eles cometeram um erro. Em Sara dizer para Abraão para se relacionar com Agar. Então, assim, ó, ele ouviu vozes. Ele errou, ele ouviu vozes. Porque Deus prometeu a ele, não a Sara. Sara, a Bíblia fala que Sara estava escondida atrás da tenda e ouviu o Senhor falar com Abraão e ela riu. Irmão, ela riu. E Abraão, ele deu ouvido a Sara. Às vezes a gente perde a bênção por causa disso, irmão. A gente está dando ouvido, vozes. Irmão, e na igreja tem vozes, irmão. Tem muitas vozes. Tem vozes na igreja, irmão. Você é melhor não ouvir. Você vai perder a tua bênção. Você vai perder a tua bênção. Então, que Deus está tratando com Abraão. Abraão, eu vou te tratar. E Abraão estava decidido a entregar o menino. Olha isso, irmão, vamos ver o que acontece no versículo. Olha isso, no versículo 6. É o que a Bíblia diz. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do menino, de seu filho Isaque. E ele mesmo levou
Não fez o menino levar ainda a lenha, leva todo o material para sacrificar esse menino. E aí, a perseguição humana, irmão. Aí Isaac fala assim, pai, meu pai, poxa pai, aqui está a lenha, aqui está a brasa, aqui está o facão. Mas eu não estou vendo, cadê o cordeiro? Olha isso, vamos ver acompanhar aqui, ó. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai. E Abraão respondeu, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha o que ele fala. A percepção humana. Nós só temos a percepção humana. Mas a onisciência pertence a Deus. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe se vai acontecer amanhã, se eu estou vivo ou não, irmão, sabia? Só Deus sabe. Mas a nossa percepção, a gente tem uma percepção, né? Poxa, estou caminhando aqui para sacrificar algo, mas eu não estou vendo quem vai ser sacrificado. Isso é a percepção do menino. Do menino. Do menino, irmão. Então, assim, a palavra do Senhor, ela nos trata, irmão. Ela trata, cada dia que você vem aqui na casa do Senhor, cada domingo, ela está te tratando. Deus está tratando você. Deus confia em mim. Tenha fidelidade comigo, que eu vou ter contigo. Mas é de olho fechado, irmão. É de olho fechado. Pode pular de olho fechado. Pode pular de olho fechado. O Senhor, Ele vai, irmão, te amparar. Ele vai te amparar. Como Cristo... Veja uma passagem muito interessante. Quando Cristo caminha pelas águas e Pedro, Senhor, quero estar contigo aí, Senhor, vem. E Pedro ainda caminha. Mas a Bíblia diz que quando o vento vem, ele afunda. Mas Cristo nos salva, irmão. Cristo, ó, ele, Senhor, me salva. Ele, ó, estende a mão, salva Pedro. Irmão, Deus não vai deixar você suportar o que você não pode suportar, irmão. Não, Deus não faz isso. É só crer. É crer. Mas não é tão fácil. Abraão responde para o menino. Olha o que Abraão fala. Abraão fala assim, ó, no último versículo 8. Respondeu Abraão. Queria que você acompanhasse. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Aqui, irmão, é fundamental. Esse texto é fundamental. Porque aqui é o momento em que Deus poupa a vida de Isaac. É aquele momento que Deus poupa a vida de Isaac. E aí, Deus poupa a vida desse menino para entregar o seu próprio filho Jesus a nosso favor, irmão. Deus poupa Isaac, mas o seu próprio filho Jesus, ele não poupa. Ele entrega o seu filho para nos salvar, para passar na cruz por nós, para passar por sacrifício por nós. Deus queria realmente ver se Abraão realmente tinha maturidade para caminhar com ele. Porque a vida poupada, Deus poupa a nossa vida ao tempo todo, irmão. Por que nós fomos aqui, que nós vamos morar no céu? Porque já foi dado, já foi derramado um sangue
por nós.